A noite estava escura e silenciosa quando eu saí para fazer minha última entrega de pizza. O relógio marcava meia-noite, e a única iluminação vinha dos postes de luz esparsos que mal iluminavam as ruas vazias. Eu estava exausto depois de um longo dia de trabalho, mas a promessa de uma boa gorjeta me impulsionava a completar aquela última entrega. O endereço era em uma parte distante da cidade, em uma rua pouco conhecida. O aplicativo de entrega me guiava por vilas estreitas e sombrias, onde a escuridão parecia engolir qualquer sinal de vida. O ar estava tenso, e eu sentia arrepios na espinha enquanto dirigia lentamente, procurando pelo número da casa. Finalmente, encontrei o local. Era uma casa antiga, com uma aparência decadente que a destacava naquela vizinhança sombria. A porta da frente rangeu ao abrir, como se há muito tempo não fosse usada. Tive um pressentimento, mas a necessidade de dinheiro falou mais alto. Ao entrar, um cheiro estranho impregnou o ar. Uma mistura de mofo e algo metálico. Chamei pelo cliente, mas o silêncio era ensurdecedor. A única resposta veio de uma luz fraca vindo do final do corredor. Caminhei hesitante naquela direção, as tábuas do chão rangendo sob meus pés. A sala estava parcialmente iluminada por velas apagadas em candelabros empoeirados. Móveis cobertos com panos velhos estavam dispostos de maneira desordenada. No meio da sala, uma figura estava sentada em uma cadeira, de costas para mim. Parecia um homem, mas não conseguia ver seu rosto. "Olá, sua pizza chegou", anunciei, mas não houve resposta. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu dava mais alguns passos em direção à figura. "Senhor, sua pizza está aqui." Sem aviso, a figura virou-se abruptamente, revelando um rosto pálido e enrugado. Seus olhos, sem vida, fixaram-se nos meus. Uma sensação de pânico se apoderou de mim quando percebi que aquele não era um cliente comum. Sua boca se abriu lentamente, revelando dentes amarelados em um sorriso macabro. "Você veio", sussurrou ele, uma voz rouca que ecoou na sala vazia. "Há muito tempo esperávamos por você." Aterrorizado, recuei, mas algo me segurava no lugar, como se mãos invisíveis me impedissem de escapar. As velas ao redor se acenderam sozinhas, revelando sombras dançantes que pareciam se contorcer em agonia. A figura levantou-se lentamente da cadeira, movendo-se em minha direção. "Você vai nos alimentar", disse ele, enquanto criaturas sombrias começavam a se manifestar nas sombras. Eram figuras distorcidas e grotescas saindo das paredes como se fossem parte dela. Eu estava preso no meio daquele pesadelo. Sem hesitar, corri em direção à porta, empurrando-a com toda a força. Ao sair, senti como se tivesse escapado de um pesadelo vivo. O ar noturno fresco atingiu meu rosto e eu corri desesperadamente para longe daquela casa maldita. Nunca mais entreguei pizza naquela área, e as imagens daquela noite assombram meus pesadelos até hoje. A cada rangido da porta, a cada sombra na rua escura, lembro-me daquela entrega sobrenatural que mudou minha vida para sempre. A noite estava fria e chuvosa quando aceitei a última entrega da noite. O pedido vinha de um endereço distante, em uma área afastada da cidade. Enquanto dirigia pela estrada deserta, uma sensação de inquietação se apoderou de mim, como se algo estivesse fora do lugar. Cheguei ao destino, uma casa isolada no final de uma rua estreita e mal iluminada. As luzes da rua tremulavam com o vento gelado, criando sombras sinistras que dançavam nas paredes. Ao sair do carro, uma friagem percorreu minha espinha. Mas eu ignorei a sensação, focando apenas na missão de entregar a pizza. A casa estava em completa escuridão, exceto por uma fraca luz que escapava das frestas das cortinas. Ao me aproximar da porta, percebi que estava entreaberta. O som da chuva batendo no telhado ecoava, criando uma trilha sonora melancólica para a cena que se desenrolaria. Ao entrar, um arrepio percorreu meu corpo. O interior era úmido e o cheiro de mofo impregnava o ar. Chamei pelo cliente, mas o silêncio era ensurdecedor. Segui na direção da luz, adentrando uma sala decadente com móveis cobertos por lençóis empoeirados. No centro da sala, uma figura encapuzada estava de pé, de costas para mim. "Sua pizza chegou", murmurei. Mas a figura permaneceu imóvel.
Um arrepio mais intenso percorreu minha espinha quando a figura virou-se lentamente, revelando um rosto sem traços discerníveis. Você trouxe o que pedimos? Perguntou a figura em um sussurro rouco. Assenti nervosamente, entregando a pizza trêmulo. A figura pegou a caixa e abriu-a lentamente, revelando uma massa disforme coberta por ingredientes incomuns. O cheiro nauseante preencheu o ar. Sem aviso, a figura começou a rir, uma risada descontrolada que ecoou pelas paredes daquela casa sombria. As luzes tremularam e, de repente, se apagaram. Fiquei imerso na escuridão por alguns segundos, até que, lentamente, as luzes voltaram a se acender. A figura não estava mais lá. Desesperado, corri para a saída, mas a porta estava trancada. O som da chuva lá fora aumentava, misturado aos batimentos acelerados do meu coração. A figura surgiu novamente agora atrás de mim, ainda rindo de maneira insana. O medo se apoderou de mim e eu forcei a porta com todas as minhas forças. Finalmente, a porta cedeu e eu escapei para a noite chuvosa. Olhei para trás, mas a casa estava novamente escura e silenciosa. Tremendo, entrei no carro e deixei aquele lugar sinistro para trás, prometendo nunca mais aceitar entregas tão distantes e sombrias. A chuva lavava a tensão daquela noite. Mas a memória da figura encapuzada e da risada enlouquecida continuava assombrando meus pensamentos, transformando uma simples entrega de pizza em um capítulo de terror que eu preferia esquecer.